A gente tem muita coisa aqui na cidade. Sim. E que eu percebi ao longo desses 22 anos aqui que o jundiaense muitas vezes não sabe. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast que como origem é voltado ao empreendedorismo, contando toda a trajetória e a ótica do glamour antes de dar certo. Só que agora, gente, a gente está de casa nova, vocês já repararam, né? Olha essa mesa, tem tosta, tem bolo de chocolate, tem suco, tem drink. E você, meu irmão? Você viu? Ó, a gente tava na Love Burger, eu nunca recebi um lanche, uma batata, olha pra você ver. Porque a gente tá inaugurando agora uma nova temporada, uma temporada de negócios e turismo. E a nossa sede agora é o Hotel Ibis Budget, Ibis Adágio. E eles estão recebendo gente com essa graciosidade, com esse cuidado, com esse carinho. Porque a gente vai falar agora, nesses 8 episódios, sobre negócios e turismo. E é um tema muito relevante pra gente. Eu, Emerson, represento a Bússola Consultoria. Luiz Vacari, como sempre, a Love Burger e o El Nacho também. E a gente tem hoje o prazer de receber a nossa diretora de turismo de Jundiaí, Marcela Moro. Agradeço de ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui. E para quem não te conhece, eu sei que você é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, mas para quem não te conhece, quem é a Marcela? Quem é a Marcela? Olha só, prazer estar aqui com vocês, meninos. Muito bom falar da minha praia, né, literalmente do turismo, que é o que eu respiro aí há 27 anos. A Marcela é paulistana, que mudou para Jundiaí há 22 anos porque queria qualidade de vida, né? Sim, tava com uma bebezinha no colo e falou, não quero criar a minha filha nessa cidade maluca, vou procurar um lugar que seja legal. E eu sempre brinco que quando eu vim pra Jundiaí, né, quando eu vim conhecer a cidade, eu lembro de passar na 9 de julho e ver na 9 de julho uma Blockbuster. Verdade. Os novinhos não sabem o que é isso, né, gente? Era uma grande locadora. Pessoal, você alugava fita. Isso, alugava fita nessa época, fita. E aí, então, tinha uma Blockbuster, tinha um McDonald's e tinha uma drogaria São Paulo. Eu falei, nossa, dá pra morar nessa cidade. Tinha tudo que precisava, né? É o combo. E aí, assim, a gente mudou pra cá meio na aventura mesmo, não conhecia, tava procurando qualidade de vida e vim parar aqui em Jundiaí. Só que na época eu já trabalhava com turismo, né? Eu já era formada em turismo. E vim realmente no desafio de conhecer a cidade e de tentar trabalhar, empreender aqui, olha só, né? Na época eu tinha começado, eu estava saindo da Secretaria de Turismo do Estado, já trabalhava lá na área de planejamento e vim para tentar trabalhar com consultoria na área de turismo para cá, né, aqui no interior. Já sabia de Circuito das Frutas, já tinha pesquisado muito turisticamente a cidade, né, para entender o que é, para onde eu estava vindo, o que eu ia fazer, e foi assim que eu cheguei aqui. Então a Marcela é uma turismóloga que foi professora há 19 anos, parei de dar aula no turismo quando nasceu a minha segunda filha, que agora está com 5 anos. E eu acho que eu sou uma entusiasta do turismo, uma pessoa que acredita no turismo como eixo de desenvolvimento. Acho que é isso. Legal. Que legal, mas e você sentiu muita diferença do olhar para o turismo de São Paulo, do olhar de turismo do jundiaense? Então, quando eu cheguei aqui e eu falava de turismo para as pessoas, isso lá em 2001, as pessoas falavam, turismo em Jundiaí? Você tá maluca. Não tem o que fazer, que não tem nada pra fazer. É. E eu lembro de, na época, ter mandado um monte de currículo, lógico. Eu precisava me integrar na cidade, precisava conhecer as pessoas. E aí, o gestor de turismo da época falou assim, mas você veio trabalhar com turismo aqui em Jundiaí, você devia ter mudado pra Fortaleza. Natiele que tá vendo a gente aqui, ó. Natiele que é a nossa... Anfitriã. A nossa anfitriã representando o Ibis, ó, a sua cidade, muito boa, inclusive. Turisticamente sensacional. E aí, assim, aquilo foi, pra mim, funcionou meio que como um desafio. Como assim? Peraí, para. Lógico que aqui tem turismo, lógico. É claro que, assim, há 22 anos atrás, as coisas ainda estavam começando a caminhar. Né? O Circuito das Frutas, que é a nossa região turística, estava começando a se organizar, a se estruturar. Eu acabei fazendo, inclusive, essa ponte da Secretaria de Turismo do Estado, como eu tinha saído de lá, aqui com a região. Então a gente começou a organizar,
Já existia uma associação de turismo rural, começando a caminhar também, o poder público começou a olhar para essa coisa do turismo rural, porque a gente tem uma história, né? Quando a gente pensa na uva, nas festas, etc., a gente já tem uma história. E a ideia era realmente fomentar tudo isso, e foi aí que eu comecei. Mas o olhar, naquele momento lá atrás, era esse. Turismo, Jundiaí, não, aqui não tem nada para fazer. Não tinha nada, né? Era a festa da uva, na verdade, na época. E o começo do Caxambu. Mas eu acho que né? tinha. Pegando um gancho com aquilo que a gente sempre fala de empreendedorismo, tem muito gestor e tem muito dono de negócio que não acredita no próprio negócio. Sim. E é por isso que o negócio não flui. Né? Então, se a própria cabeça, a cabeça-chave do negócio, ele não está acreditando, como que o negócio vai prosperar? Se o diretor de turismo na época já falou para Marcela, olha, trabalhar com turismo aqui também um olhar diferente. Mas eu acredito que existiu todo um processo de evolução, né? Porque com as redes sociais, com o digital, hoje é muito mais fácil você explorar o turismo numa cidade como Jundiaí, com pessoas que moram em São Paulo. Porque a pessoa que mora em São Paulo, você é de lá, né? Você contou que já está há 20 e poucos anos aqui. Metade da vida, Luiz. Veio para a qualidade de vida, né? Então, acredito que muita gente de São Paulo venha buscar isso daqui, né, num final de semana, porque se você começar a listar tudo que tem para fazer aqui na cidade, bate e volta, não funciona aqui, não dá. Eu acho que com o digital, acho que meio que esse turismo foi obrigatoriamente forçado a começar a evoluir, né? Na verdade, assim, foram muitas coisas, Luiz, que aconteceram, eu acho que ao longo desses 20 anos, né, em que a gente conseguiu fazer realmente um trabalho de posicionamento da cidade. Isso que eu ia falar. A gente já tinha alguma coisa nesse período? Claro que tinha. Gente, eu tenho vinícolas na cidade que produzem vinho há 120 anos. Sim. A gente já tem isso aqui. Então, assim, essa coisa do vinho, essa história da uva, a festa da uva, que ano que vem, agora 2024, são 90 anos de festa da uva. Então a gente tem já tinha Museu muita Paulista, coisa. né, de trem. Isso, a parte. Ele não estava ainda, nesse momento não estava pronto ainda, mas a gente tinha uma história, você tem uma memória, você tem. Poxa, a gente tem elementos de patrimônio histórico em Jundiaí que são extremamente importantes. A própria. Olha, na época a gente não tinha ainda o Museu da Companhia Paulista, né? O museu, hoje Museu dos Ferroviários, né? Mas enfim. Mas a gente tinha matriz. Pô, a nossa matriz é uma matriz em estilo neogótico que foi toda remodelada por Ramos de Azevedo, que é o mesmo arquiteto que fez o Teatro Municipal de São Paulo. Quem sabe disso? Ninguém sabe. A gente tem o Teatro Politeama, cuja reforma foi feita pela Lina Bobardi, que é arquiteta do MASP. Maravilhoso. Então, assim, a gente tem muita coisa aqui na cidade e que eu percebi ao longo desses 22 anos aqui que o jundiaense muitas vezes não sabe. Eu brinco sempre. Todo mundo que... Eu acabo fazendo muitas palestras, contando um pouco dessa história de como o turismo daqui se organizou e tudo que a gente fez, enfim. E todas as vezes, independente de onde eu tô falando, gente, se eu tô falando... Eu fiz uma palestra recente pra Espanha, pra Universidade de La Coruña. Eu conto a história da uva Niágara Rosada de Jundiaí. As pessoas precisam saber disso. Sim. As pessoas precisam saber por que Jundiaí é terra da uva, de onde isso veio e a importância disso no histórico do desenvolvimento do turismo da cidade. Mas sabe o que eu acho, Marcela? Que, falando de posicionamento, eu lembro que a gente entrava eu sou de Jundiaí, né? Eu acho que o Luiz também é de Jundiaí. Mas qualquer entrada na cidade era terra da uva e do trabalho, terra da uva e do trabalho, terra da uva e do trabalho. Então, como que a cidade se posicionava? É um ótimo lugar para trabalhar, oportunidades, indústria, o negócio, trabalho, o comércio e a uva, né? Então, em nenhum momento falava assim, uma terra do turismo uma terra para você se divertir, uma terra do entretenimento. Né? Então é uma quebra que tem que fazer. Emerson, mas você sabe que lá para os idos de 2006, 2008, mais ou menos, a gente entrou num período em que o objetivo era desconstruir a imagem de terra da uva. Porque a gente entrou uma visão muito de indústria, de vamos trazer multinacional, a gente é centro logístico. Gente, sim, nós somos tudo isso. E a gente precisa desconstruir essa imagem de cidade de rural do interior. Eu falei, oi, peraí, para. A uva Niágara Rosada nasceu em Jundiaí. Isso é uma coisa que como todo mundo, isso, né? Não, e não pode. Na verdade, né? muito pelo contrário. A gente precisa fortalecer essa imagem, porque isso gera negócio pra gente em muitos aspectos. Eu falo, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem dentro do Conselho de Economia Criativa, eu tenho um cara que desenvolveu um pão de uva que vende rios. Ele desenvolveu pra festa da uva o pão de uva.
E hoje ele se tornou uma referência, as pessoas vêm pra cá, pra Jundiaí, e procuram o pão de uva do cara. Isso não é desenvolvimento, isso não é fomento, não é empreendedorismo, não é geração de negócio, geração de renda, que é o que a gente quer dentro do turismo. Então, assim, a gente passou por muitos momentos, né? Eu assumi a diretoria de turismo em 2013. Como foi esse processo? Na verdade, assim, é um processo longo, é uma história... Quando eu cheguei aqui, e eu vinha com essa coisa de festa da uva, e eu lembro que na época, quando eu cheguei em 2001, o Parque da Uva estava em reforma. E aí eles fizeram, não sei se vocês lembram disso, uma festa da uva que foi no DAI. Ali no DAI. E teve um monte de show e tal. E aí foi a primeira festa da uva que eu fui. E aí quando eu cheguei lá, eu lembro, eu fui no show do Capital Inicial. Aí quando eu cheguei lá, qual era a minha expectativa, né? Uma pessoa que trabalha com turismo, que vem tal, e vai numa festa da uva. O que eu queria ver? Uva. Festa da uva. Não, minimamente é uva, festa da tinha uva. Que ver uva. É a padaria sem pão. Padaria sem pão. E aí eu cheguei na festa, tinha os shows, e eu lembro que aquele ano foram shows muito bons, assim, lembro que tinha uma grade super legal de shows, mas cadê a uva? Não tinha. Aí eu pensei, né, eu na minha inocência, não, Marcelo, ok, isso é porque tá adaptado o espaço aqui, eles fizeram tudo adaptado e tal. Aconteceu. Quando voltar pro parque, aí eu vim, depois que reinaugurou o parque, foi reinaugurado em 2003, né? Acho que foi no final de 2003, não lembro exatamente, mas enfim. Depois da reforma, aí eu fui no parque na primeira festa posterior e cadê a uva? E aí assim, eu chegava na festa da uva e tinha pneu, vendia moto, vendia calcinha, vendia sapato. Tudo menos uva. Cadê a uva? Cadê a uva na festa da uva? Cadê a história da uva Niágara, que nasceu de uma mutação genética espontânea lá no Traviú, que deu a Jundiaí o título de terra da uva, que fez numa primeira festa, gente, primeira festa da uva em 1934. A cidade tinha 40 mil habitantes, recebeu 100 mil pessoas. Cadê essa festa? E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu fui olhando, eu tenho um mapeamento de todos os cartazes de festa da uva desde a primeira. Que legal isso. E aí, quando você olha, quando você coloca todos eles assim, tá no... A gente tem no arquivo da cidade, no arquivo municipal, você tem lá. Inclusive, foi lá que eu levantei, E aí, assim, você vai olhando os cartazes e é super legal. Você vem com aquela história, a uva, a menina, a produção, a uva. De repente, lá pro meados da década de 90, a uva some do cartaz. E aparece a Daniela Mercury, aparece o Chitãozinho Chororó, aparece... Então você vai vendo que a identidade de festa da uva, ela meio que vai se perdendo. E aí eu comecei a brigar, e eu já era conselheira do Conselho Municipal de Turismo, porque a festa da uva tinha que ter uva, gente. A festa da uva tinha que trabalhar essa identidade, a festa da uva tinha que ser uma coisa mais tradicional, etc. A gente tinha que tirar aquela cara de rodeio, porque era rodeio sem cavalo. Sim. Porque só tinha o show, né? E trazer a uva de volta. E eu comecei essa briga dentro do Conselho de Turismo, comecei e falava, gente, tem que ser outro modelo, tem que ser outro modelo. E eu batendo lá, né? Fui presidente do conselho, enfim, se não me engano, na época até tinha uma Feira da Amizade. E a Feira da Amizade, inclusive, é mais antiga, né? A Feira da Amizade deve ter mais de 40 anos já, mas era uma feira que era a Festa das Nações, né? E aí, assim, eu ficava brigando por causa disso. Gente, não dá, esse formato de festa não é legal, tal. E aí o pessoal do agronegócio, principalmente os agricultores da Associação Agrícola, entenderam isso também, porque a uva perdeu espaço, né? Por que eu vou fazer uma festa da uva em que eu não tenho a uva, de fato? E essa briga foi, né? Foi. Em 2012, aí... aconteceu uma festa do Morango aqui em Jundiaí, que foi aquela festa que teve MC Catra, que foi, enfim, temática. Né? Enfim, eu acho que se o poço tinha um fundo, abriram o alçapão e, né, conseguiram ir mais pra baixo ainda. E teve muito problema, né? A festa, de modo geral, teve muitos problemas. Aí me chamaram, vem cá, Marcelo, vamos escutar o que você tem pra falar aqui. Não, fala aí, o que você quer, né? E aí eu apresentei uma proposta, isso já no comecinho de 2012, e aí eu fui contratada pelo Miguel Haddad, na época, pra reformular a festa da uva. Miguel, abraço. Miguel já passou por aqui. Miguel passou com a gente. Que legal. E aí o Miguel me chamou e falou, olha, vamos reformular a festa. E aí eu preparei a festa de 2013,
que foi, na época, na verdade, era um ano eleitoral, aí aconteceu a eleição, o Luiz era candidato na época, ele acabou perdendo a eleição pro Pedro Bigardi, o Pedro assumiu e eu falei, ixi, agora? Vai ter festa? Não vai ter festa? Fiquei naquela, mas eles deixaram a festa acontecer. Até mesmo porque a gestão do Pedro também foi focada bastante na cultura, Sim, né? e no turismo também, Isso. fizeram um trabalho bem legal nessa área, e até porque era eu que tava lá, gente. É um detalhe básico. É somente um detalhe. Entendeu? Era eu que tava, enfim. Mas aí o que aconteceu? Eu tava contratada, eu fiz a festa, e aí assim, a última festa, essa do Catra, foi em 2011, foram 32 mil pessoas em 10 dias de festa. E aí o que eu, Marcela, queria com a festa? A primeira coisa que eu cheguei lá e falei, não tem mais show grande na Festa da Uva. Você tá louca? Quem vai vir pra uma festa que não tem show? Eu falei, eu não disse que não tem show. Eu disse que não tem show midiático. Eu disse que não tem, a gente não vai mais gastar 2, 3 milhões de cachê e fazer uma festa sem a presença de Jundiaí. A gente vai ter show, só que a gente vai ter show local. A gente vai trazer as bandas, os grupos, artistas locais, somente. Não vai ter público, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, calma, vai ter público. Então, assim, foram modificações nesse sentido. Trazer o agricultor de volta, trazer os produtos da cidade, trazer o turismo para dentro da festa. A festa, ela é uma degustação de tudo que a gente tem em Jundiaí. Então, é o vinho de Jundiaí, são as frutas de Jundiaí, enfim, os produtos, os subprodutos, a geleia, de Jundiaí. O pão de Jundiaí. Então, a gente trouxe isso para dentro da festa, trouxe essa cara local pra festa. E aí, primeira festa... 2013, deu certo. 77 mil pessoas. A gente mais que dobrou o número da última. Isso não trazendo ninguém. Sim, e todo mundo falando, você é louca, quem que vai vir numa festa dessa? Esse ano, gente, 2023, a gente ficou 2 anos sem festa, né? 2020 foi um estouro. 2023 a gente bateu 242 mil pessoas. Nossa. De 495 cidades. Todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, grupos, e mais 24 países. Marcela, como você sabe disso? Porque a gente faz pesquisa. Esse ano, a gente tinha uma pulseirinha que a pessoa lia um QR Code para concorrer a prêmios e nisso ela fazia um cadastro. Eu tenho todas as cidades. Deu um trabalho porque foram 26 mil respostas, né? Para eu contar ali cidade por cidade, deu um trampo. Mas... a gente conseguiu mostrar um modelo de festa totalmente diferente. E aí, o que isso significou na história da Marcela, né? Marcela fez a festa de 2013 e aí eu fui convidada para assumir a diretoria de turismo ali. E aí foi a hora de sentar e eu já tinha, claro, um histórico de trabalho na cidade por conta do Conselho de Turismo e tal. Foi a hora de falar, opa, agora a gente vai organizar a oferta turística local. Agora a gente vai começar a trabalhar com turismo de Jundiaí, de fato. E Marcela, você entrar, uma coisa, você estava ali numa posição de conselheira, então estava numa posição de pedra, né? Agora vidraça. Agora eu sou vidraça. Porque o pessoal não faz, porque tem potencial, porque dá para acontecer isso, olha a infinidade de coisas que Jundiaí muda a figura, né? E aí quando você vai para uma posição de gestão, aí você vira vidraça. E aí, lógico, e é sempre diferente ser pedra e ser vidraça, mas que diferença você sentiu? Qual a dificuldade, qual foi o desafio na hora que você assumiu a gestão? O que você enxergou que de repente você não enxergava como conselheiro? Olha, Emerson, a primeira coisa que eu enxerguei é que a gente tinha muita coisa para fazer. Porque quando eu assumi a diretoria foi até engraçado. Eu lembro a festa acabou, sei lá, dia 12, dia 15, eu comecei a trabalhar e aí eu cheguei na prefeitura, tá bom, cadê o turismo, né? Aí me entregaram 2 caixas de arquivo, assim, de papelão, eu lembro até hoje, uma mesa, um computador e 2 caixas de arquivo. Tá aqui, o turismo de Isso aqui é o turismo. Tá em 2 caixas. Aí eu falei, abri a caixa e tinha um monte de folheto de material de feira, de umas coisas nada a ver. E eu falei, então, gente, a gente vai começar... Vai ter que começar do zero. Né? Vamos começar do básico, do básico. Às vezes é melhor. Não, foi legal, Emerson. Eu acho, a leitura que eu faço hoje é que foi muito bom. Por quê? É claro que assim, gente, eu também não cheguei ali sem saber de nada. Eu já dava aula no curso de turismo há 10 anos naquela época. Então... a gente já tinha muita coisa que a gente tinha feito lá. Eu trouxe, por exemplo, o plano de turismo que a gente já tinha feito na universidade com os alunos. Então, quer dizer, eu já tinha o inventário da cidade, eu já tinha pronto. Eu já tinha muita base para começar a trabalhar, já tinha um belo diagnóstico da cidade. Né? Foi do zero do que estava ali, mas eu não vim do zero. Né? Eu já vim com muita informação. Como estrutura, Isso, base, mas não como conhecimento.
do zero em termos de organização do turismo na cidade. Qual era o panorama que a gente tinha naquele momento? A gente tinha um conjunto de atrativos já estruturado, a gente tinha o Circuito das Frutas funcionando, a gente tinha, na época, e até eu fiz esse levantamento faz pouco tempo, a gente tinha 30 atrativos de turismo rural na cidade. Entre restaurantes rurais, enfim, fazendas, as adegas, etc. Eram 30 empreendimentos. Só que isso tudo muito diluído na cidade, né? Espalhado, sem uma identidade, ainda aquela imagem de onde não tem nada para fazer, o que eu imagina, turismo aqui não tem, etc. Então a gente foi, tá bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é organizar essa oferta. O turista precisa saber o que tem aqui. Como a gente vai fazer isso? E aí, como no meu histórico profissional, nesse momento que eu assumi aqui, eu tinha acabado de sair de consultora do Ministério. Então, eu trabalhei no Brasil inteiro. Eu trabalhei em 21 estados no total. Então, eu tinha acabado de sair dali. Fiz alguns trabalhos de roteirização em outros destinos, no Rio Grande do Sul e tal. Então, eu tava com essa metodologia muito fresca, né? Porque eu tinha acabado de desenvolver em outros lugares, tinha dado certo. Vamos aplicar aqui. Então, vamos roteirizar essa cidade. Vamos fazer com que o turista, quando ele busque Jundiaí, ele entenda o que ele tem para fazer aqui. Né? O que eu tenho para oferecer, de fato. E aí foi aí que a gente começou o processo de roteirização. Criar as rotas turísticas. Começar a conversar nesses núcleos, entender. A gente bateu um papo na Serra do Japi, mas a gente viu que ali tem a questão de dificuldade de legislação, a gente não ia conseguir evoluir. Mas tinha um trabalho já começado na região do Traviú, por conta da história, por conta da cultura italiana, por conta da questão do bairro, por conta da uva Niágara Rosada ter nascido ali. Então, a gente já tinha um conjunto, né? Já tinha uma massa ali para começar a trabalhar. E a região do Caxambu por conta da concentração das vinícolas, adegas e restaurantes, que já é o Splendorello, por exemplo, é de 1968, né? Já tem muita história. E a gente tem depois o Splendorello, tem o Mingo, que é bem antigo, o Brugnoli também, que eu acho que já deve estar com uns 28 anos, pelo menos 25 anos. O Marquezinho é mais recente. O Marquezinho é mais recente. O Marquezinho, inclusive, ele fez o curso de turismo rural, ele fez comigo, pra começar a montar lá o restaurante. Foi em 2007, se não me falha a memória. Então, assim, aí começamos a mexer com esses grupos e aplicar essa metodologia, que é uma metodologia que prevê sempre participação, discussão, trazer o empresário. A gente nunca monta uma rota de cima para baixo, eu vou aqui. Não, a gente vai lá conversar. Mas você acha difícil trazer o empresário? É um desafio, Emerson. É um desafio. Tem muito empresário. É que assim, gente, turismo rural, ele já tem uma complexidade quando você pensa no que é o turismo rural. Ele é um tipo de turismo em que eu preciso ter um vínculo com a produção, eu preciso ter uma história, né, relacionada. Muitas vezes é o produtor rural, que o produtor rural não é um empresário do turismo. Exatamente. Ele não é um empreendedor do turismo, é um produtor rural. Ele sabe produzir a uva, produzir a fruta, comercializar. Fazer não disso sabe? um negócio. Exato. Outro, então né? você tem um processo de transformação que requer capacitação, que requer... Você precisa convencer o cara. E muitas vezes, eu lembro quantas vezes eu ouvi lá atrás, hoje a gente quase não ouve mais isso, mas lá atrás as pessoas falavam assim pra mim, Marcela, você acha que eu vou colocar turista no meio da minha parreira? Eles vão estragar tudo, vai pisar tudo, vai estragar a uva. Hoje a gente já vê muitos empreendedores que entenderam que se ele vender pro turista, pro cara ir lá fazer um colipag, ele ganha muito mais do que se ele pegar aquela uva e mandar pro Ceasa, né? Enfim, não tem nem comparação. Mas esse foi um processo de construção. Mas esse trabalho, Marcela, foram vocês da secretaria que foram atrás desses empresários lá, batiam na porta, olha, sou eu, Marcela, a sua equipe, temos um projeto você aqui. tem um negócio legal, a gente trabalhou muito com a Associação de Turismo Rural, do Circuito das Frutas, que já conhecia bastante gente, a gente foi fazer esse trabalho. Mapeado tudo, isso, né? de aproximação. Eu já tinha esse diagnóstico por conta do inventário que a gente já tinha feito. Legal. Então foi uma coisa de ir juntando, chamando as pessoas, vamos conversar, vem cá. Muitos casos, a gente chegou pra falar, olha, você tem potencial, por que você não desenvolve isso e isso? Olha, dá pra você montar alguma coisa aqui. Dá pra você começar a receber turista pra fazer o colipag, pra vir ver sua produção, pra dar uma volta no sítio, pra você contar a história. No meio das parreiras. Pra você contar a história da sua família, pra experimentar o vinho que você já tá produzindo aqui. Fazer disso uma experiência. Exato. Que na verdade é o grande modelo de turismo que a gente tem hoje.
E nessa história a gente começou a construir as rotas, e aí começou a primeira rota que a gente efetivou foi a Rota da Uva, que é a região do Caxambu, depois veio Cultura Italiana, aí depois veio o pessoal da Terra Nova, Castanho, aí a gente começou, claro, a fazer um trabalho com o Centro Histórico, até porque o turista, ele vem, o nosso turismo rural é muito forte, mas ele vem e ele quer saber, tá bom, o que é Jundiaí, né? Então a gente tem... E como que esse cara chega, por exemplo, imagina que quem tá escutando agora, quem tá assistindo, ele é de São Paulo, ele é de outra cidade, como que cai nele Jundiaí? A Jundiaí faz esse trabalho de redes sociais em outras cidades para chamar, e quando ele chega, ele tem um roteiro que ele pega na prefeitura, pega no site, como funciona isso? A gente tá, Luiz, assim, isso também evoluiu, né? A gente vai acompanhando aí o que vai acontecendo, né? A gente tinha muita coisa antes assim, eu tenho que ter material impresso para entregar no centro de informações. Isso hoje não funciona mais. Tudo tem que estar online, tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser responsivo, o mapa tem que estar ali, o cara precisa conseguir informação. Então, a gente sempre trabalhou muito a questão do site, né? O site Turismo Jundiaí, ele é de 2014. A gente lançou ele em 2014. Desde então, a gente faz questão de manter ele sempre atualizado. São 700 pages internas. Porque só de restaurantes eu tenho são quase 400. Sim. Né? Enfim. Isso dentro das rotas só, né? Não, isso não. Tô falando de Jundiaí, Turismo Jundiaí em geral. Uma coisa puxa a outra, né? Isso. Aí eu tenho um outro site, que é o site das rotas, eles são interligados, mas que aí eu trabalho especificamente cada uma das rotas. Se eu quero um Jundiaí geral, saber o que tem na cidade, eu vou pro Turismo Jundiaí. De lá eu consigo linkar com as rotas e eu consigo já fazer essa leitura do que eu tenho nas rotas. Não, Marcelo, eu quero saber por segmento. Eu quero saber, por exemplo, quais são os parques de Jundiaí, tá lá no turismo. Eu quero... E assim, essa coisa do site, gente, em 3 anos a gente teve 1,5 milhão de visitas. Caramba. No site. Dentro das páginas da prefeitura, a nossa só é menos visitada que a página inicial do site da prefeitura oficial. Porque precisa entrar lá pra ir pra lá, né? Não, opa, isso foi outra briga que eu comprei, Luiz, porque falava assim, não, como que você vai desvincular? Eu vou desvincular, peraí, o turista ele não tem que ler, entrar na página da prefeitura, ler a notícia da vacina pra depois chegar no turismo. Não, o nosso site ele vai direto. Turismo Jundiaí, ele vai direto pra lá, e aí das rotas também, eles estão interligados, mas eles são separados. turismojundiaí.gov.sp.gov.br. Mas se você vai, Google, né? Vou dar um Google, quero saber Turismo Jundiaí. Turismo Jundiaí, você vai cair no nosso site. Então a gente conseguiu ir construindo esse formato de divulgação, e é legal que a gente tem muito feedback positivo, né? Do pessoal, por exemplo, a gente tem uma área lá que são para os nossos artesãos. A gente tem o programa Jundiaí feito à mão. O pessoal do artesanato falando, olha, a pessoa me achou pelo site, né? Então a gente conseguiu ir construindo. E claro, aí a gente também evoluiu. A gente tem, eu acho que a gente deve gerenciar hoje 14 ou 15 páginas em redes sociais, entre Facebook e Instagram. Caramba. Porque eu tenho a do turismo, Facebook e Instagram, e aí eu tenho uma para cada rota, Facebook e Instagram. Sim. E aí a gente vai, aí fora a festa da uva, enfim. Então a gente vai gerenciando eu falo isso. assim, quando eu gosto de moto, né? Então às vezes eu vou andar de moto e às vezes eu vou pra, sei lá, eu procuro cidades perto que dá pra fazer às vezes um roteiro mais rápido, de moto, bate e volta e tal. E a gente vai buscar o que fazer cidade X, né? Então, mas eu nunca fiz o que fazer em Jundiaí. Mas tudo bem, gente, isso é normal. Então, porque o próprio jundiaiense acho que é o que menos acessa a página. Mas é isso que eu ia falar, porque assim, são 2 desafios. Tem o desafio de tornar Jundiaí mais atrativa para o mercado. Sim. Então assim, mercado de turismo do Brasil, mercado de turismo de São Paulo. Então, pessoas de outras regiões que querem conhecer Jundiaí e que, poxa, então ela tem que achar. Então, quando ela pesquisar cidades para conhecerem do estado de São Paulo, tem que aparecer Jundiaí. Sim. E aí é um desafio de ganhar e de ter essa evidência, essa visibilidade perante tantas outras cidades que estão no nosso entorno aí. Sim. Então é um desafio. É posicionamento. Posicionamento, às vezes é investimento em campanhas, né? Enfim, tem N fatores. Mas tem um desafio interno. E esse desafio interno sendo marketing, né? A própria população, a própria região, quem está próximo, saber o que existe, o que tem para ser feito, né? E aí uma pergunta, né, Marcela? Que tipo de trabalho é feito para a conscientização da nossa própria população? Assim, Emerson, né? são muitas iniciativas, muitas. Assim, a gente já fizemos trabalho em escola, a gente continua fazendo, mas agora a partir de demanda, né? A gente fez muita campanha, principalmente nessas áreas das rotas turísticas, a gente fez um trabalho muito de ir lá, trabalhar com as
coordenadoras pedagógicas, com as professoras, para mostrar o que é, gente. Tá, eu não vou só chegar num determinado bairro e colocar uma placa, rota turística. O que isso significa? Tem que seguir, qual é a próxima placa para saber? Porque o trabalho com os empreendimentos de turismo rural e de turismo em geral, a gente faz nessa linha de conscientizar, de mostrar, até porque eu preciso deles, porque senão não tem rota. Agora, eu preciso chegar na comunidade. E aí foram uma série de ações ao longo desses 10 anos, faz 10 anos que eu tô na diretoria de turismo, nesse processo de construção. E o que é legal, né? O que a gente percebe? A gente sempre fez uma coisa muito sistematizada via imprensa. Por quê? Porque a gente precisava desmistificar essa coisa de que Jundiaí não tem turismo. E aí, o que é legal da gente perceber? Lá atrás, lá em 2013, quando a gente soltava uma matéria falando sobre turismo, a gente ia nos comentários e todo mundo, imagina, aqui não tem nada pra fazer, não sei o quê. E a gente foi insistindo e persistindo e perseverando e vamos falar de rota, vamos criar material, vamos, enfim, construindo informação, e hoje a gente não tem mais isso. Hoje, quando a gente posta alguma coisa, ou a gente fala, por exemplo, sai uma matéria via assessoria de imprensa, você não tem mais aquilo, imagina, muito pelo contrário, as pessoas indicam, fulano, vem pra cá, não falei pra você que tem tal coisa, ciclano, não moro mais aí, mas olha que legal, não sei o quê. Então, a gente percebe essa mudança do comportamento do jundiaense frente ao turismo, dele se entender enquanto uma cidade turística. E, claro, esse processo de posicionamento a gente tinha como meta, porque assim, gente, é um trabalho de construção imenso. A gente teve que trabalhar desde a política pública de turismo, e hoje a gente tem uma política institucionalizada como lei de turismo. Tem um plano que a gente atualiza a cada 3 anos, um plano de desenvolvimento turístico atualizado a cada 3 anos, e a gente vai fazendo monitoramento de tudo isso. E vai olhando, e vai implementando o projeto, e trabalha aqui, trabalha lá. Resultados. 2019, o Ministério do Turismo soltou um material que chama O Brasil que Você Procura, em que eles segmentaram. Então, para cada segmento, eles listaram 10 destinos de referência. Nós somos o destino número 1, turismo rural. Que legal. Então, na hora que eles fizeram... E é um material que foi feito, inclusive, para divulgação internacional. Foi feito em português, inglês e espanhol para as feiras internacionais. Outra coisa, a gente tem 3 prêmios top destino turístico na categoria turismo rural. 2019... O terceiro foi agora. Foi agora. A gente recebeu esse ano 19, 21 e 23, é isso? Acho que é isso. Acho que é isso. Não, eu tô confusa agora, mas enfim, a gente tem 3 prêmios Top Destino. A gente evoluiu lá de 2013 de 30 empreendimentos de turismo rural para 80. Eu tenho 80 empreendimentos de turismo rural hoje na cidade. Entre adegas, vinícolas, empresas espaços que oferecem café da manhã. E aumentando. Hoje eu atendi uma moça que quer implementar um novo restaurante rural. E a gente sabe que isso está crescendo porque eu atendo quase toda semana. Mas isso agora inverteu, né? Porque antes eram vocês lá batendo na porta do cara, né? Isso, tentando convencer, hoje falando assim... Hoje é o cara querendo entrar, me ajuda, olha, eu quero, faço? Exato. E como que a pessoa faz, por exemplo, que a pessoa tem um empreendimento rural e ela quer entrar para a rota para vocês? Vamos lá conversar. A primeira que ela faz, né? Tem que procurar a gente, assim, se ele já tem um empreendimento, ele já está trabalhando com turismo, é só ele fazer cadastro com a gente, e a gente já começa esse processo de divulgação, já vai para o site, já vai para mídias sociais, isso é muito tranquilo. Não, Marcela, eu tenho aqui um espaço, eu quero fazer alguma coisa. A gente vai, faz visita técnica, dá toda a orientação, como é que implanta, como é que implementa, capacitação. A gente tem muita parceria com o Sistema S. Então, assim, Sebrae, Senar, Senac, e aí o que é capacitação também a gente oferece muita coisa de graça também. Ver se o cara tá organizado, exato, vigilância sanitária, tudo. se ele já tá tudo ok para ele poder começar a receber pessoas. Exato, né? A gente começa do básico aqui orientando, você vai pra cá, você vai abrir empresa assim, você vai fazer, você vai regularizar assim, você vai... Você dá o caminho... O caminho, gente. Eu pego na mão e falo, vamos. Só vai fazendo os checkzinhos. Isso. Né? E a ideia é essa mesmo. Eu acho que assim, eu enxergo a minha função como uma função de fomento, gente. Eu preciso dar ferramentas para que as pessoas cresçam. Sim. Jogar fermento, né? Para que as pessoas cresçam. E é assim que a gente tem trabalhado. Fazendo um trabalho sempre muito sistemático de divulgação. Claro, gente, não vou falar, eu não tenho milhões para investir em divulgação. Não, a gente faz tudo muito orgânico. O ano passado a gente teve uma campanha muito legal, uma campanha enorme, que entrou metrô em São Paulo, entrou, enfim, TV, entrou
patrocinado, que foi uma campanha super forte que foi feita, que reverberou bastante na Festa da Uva, foi bem legal. A gente conseguiu perceber muito as pessoas vindo para Jundiaí, mas não é um recurso que a gente consegue manter permanentemente. Então o trabalho é orgânico, a gente recebe muito influencer, o pessoal gosta de Jundiaí. É interessante que as pessoas descobrem uma Jundiaí que elas não conheciam, né? Então a gente gosta muito de fazer esse trabalho, de mostrar, de tá sempre trazendo novidade, cutucando o empresário para ele criar coisa nova. Sim. Né? Agora a minha briga é com o pessoal para criar experiências turísticas. Porque eu falo, né, quando você olha o turismo, a gente tem um modelo de turista diferente hoje. O cara, 20, 15 anos atrás, ele se contentava em ver. Ele podia ver uma coisa, hoje ele não quer ver. Hoje ele quer participar, quer sentir a experiência. Quer entender a história, conhecer. Ele não fica mais, né? Vocês lembram aquelas propagandas do Estadão? Eu sempre falo disso. Qual delas? Europa, 10 países em 11 dias. Vocês lembram disso? Gente, o caderno de viagem do Estadão lá. Era o status da década de 90, era você ir pra Europa ficar. Isso mudou. 11 dias fazer 10 países, entendeu? Porque eu passei por Portugal. Você não viu nada. Você passou. Exato. Passou. Hoje o cara não. Ele vai comprar um destino e ele vai querer esmiuçar. Né, ele vai querer conhecer como é que é o supermercado. Sair daquilo do lugar que mais aparece, isso, né? Ele vai querer lá na lojinha, escondida. Quantas vezes eu já ouvi, assim, em destinos turísticos, a pessoa fala assim, mas onde o pessoal da cidade come? Exato. Não é, tipo, eu não quero só ir num restaurante turístico. O turístico é sempre legal, tá? Mas eu quero saber como é que vocês vivem e tal. E o que a gente tem tentado trabalhar é exatamente essa experiência. Cultura local, né? O cara hoje, a gente já tem coisas sendo oferecidas. Você vai lá, você vai conhecer a produção, você vai fazer o colipag, você tem o piquenique na vinícola, você tem coisas que realmente envolvem a pessoa, Mas né? sabe o que eu acho legal? Isso ainda precisa ser fomentado, né? Porque assim, é que nem a gente fala, né, nas empresas quando a gente vai fazer uma consultoria. As coisas começam de cima para baixo, né? A gente não pode querer que o chão de fábrica saiba, ache a solução para quem está lá em cima. A experiência é uma conscientização do empresário. Também. Por quê? Às vezes você chega... Eu já visitei muitos lugares aqui em Jundiaí e tem muita gente que trabalha muito bacana, que tem uma história, tem uma experiência, que você se sente ali, você quer ficar. É gostoso. E tem lugar que você chega, não tem nada, né, não é apresentado nada, não tem nada diferente, você vai lá, de repente come alguma coisa, mas sem, né, aprofundar. Então eu acho que é muito pesado o trabalho. Mas é o que assim, é o cara entender, por exemplo, né, rapidamente, eu lembro quando eu fui visitar a Conte Toro, no Chile, e assim, é uma experiência fantástica, porque, eu não sou entendedor de vinho, mas dizem que nem é um dos melhores vinhos do mundo, mas os caras souberam utilizar tanto o marketing, que eu saí de lá assim, ó, nossa, que legal. Quero todos. Porque aí ele conta a história, e atrás dos tonéis, e aquela luz, e aquela coisa que você vivencia, você fala, nossa, você sai de lá, assim, maravilhado. E às vezes o empresário tem que entender isso, né? Porque quem constrói essa marca, quem faz a pessoa... Porque a gente tem aqui em Jundiaí um vinho que foi falado pelo Papa. Sim, na verdade foram... O Mazieiro. Assim, na verdade, o vinho do Mazieiro, ele foi utilizado na vinda do Bento, do Papa Bento é XVI e do Papa Francisco. Eles foram utilizados nas celebrações. E aí, claro que assim, isso não aconteceu à toa. Foi toda uma pesquisa que foi feita pela igreja e tal. Chegaram no vinho do Mazieiro e, inclusive, essa semana ele ganhou o título agora de vinho canônico. Ele pode ser utilizado essa semana. E hoje, o que foi interessante dessa história do vinho do Papa? As pessoas vêm pra Jundiaí procurar o vinho do Papa. Então, entendeu? Se ele souber usar isso... E né? tem usado. Tem, né? Tem e usado colocar bem. lá uma experiência na hora que o cara entra pra conhecer, né? Em qualquer setor, né? Eu acho que... essa história, por exemplo, a coisa do vinho, eu falo muito pros empresários, que vocês precisam pensar o seguinte, gente, vinho eu compro sentada no sofá da minha casa. Eu compro no supermercado do lado da minha casa. Quando um cara se desloca para comprar um vinho, não é o vinho que ele está comprando. Ele tá comprando a história. A história. A memória, a experiência, valor, a família, o tipo da uva, a paisagem. A paisagem no enoturismo, né, que é um segmento específico, é muito valorizada. O agregado. O agregado, porque, exatamente. Assim, eu gosto de tomar um vinho. Vocês já perceberam, né? Porque eu gosto. E
Mas quando você vai, você não quer só vinho. Não é Pô, isso. se tiver uma mesinha, um queijinho pra você acompanhar, né? Se você tiver ali outras opções de bebidas para outras pessoas que vão contigo e de repente não tomam vinho poder se sentir incluídas, né? Às vezes um espaço para uma criança. A criança, gente, a criança que nem toma vinho, graças a Sim, Deus, né? E não deve tomar mais. A gente tem. Mas o suco de uva, né? Eu falo, você tem que ter. Tem que eu ter. sempre brinco. Nossa, agora a coisa tá mais tranquila, mas durante muito tempo eu falei pro pessoal do vinho, gente, vocês têm que ter coisa aqui dentro da adega, aqui dentro da vinícola, vocês têm que ter coisa pra criança, tem que ter um chocolate, um doce, uma coisa. Por quê? Não adianta, gente. Agora você tá com o filho, né? Quem faz a gente ir e ficar é a criança. E a gente tá aí, né, nesse processo de construção, a gente entra na Jundiaí Cidade das Crianças, a gente hoje tem atrativos preparados para essa criança, a gente tem trabalhado para que a criança tenha o que fazer e tenha, entendeu? Marcela, tenha atividade. O desafio então é provar que Jundiaí é mais do que um dia, né? É muito mais do que um dia, né? Muito mais. Porque a criança fica tem espaço. Tem a história, mundo tem das crianças, enfim, né? Tem o mundo das crianças, a gente tem. Hoje a gente tem uma rota do brincar, né? A gente tem 6 atrativos. Quantas rotas a gente tem hoje? 8. 8. 8 rotas. Então lá, uva, vinho, terra nova, cultura italiana, castanho, centro histórico. Cerveja artesanal, temos 17 empreendimentos trabalhando com cerveja artesanal, umas coisas sensacionais também. A Rota do Brincar, que foi a última que a gente criou. E aí a gente está, então, trabalhando com diferentes segmentos. E qual é o nosso... E por que as rotas, né? Eu comecei a falar no começo, né? Porque na hora que eu organizo essa oferta, o que eu mostro pro turista? Olha quanta coisa você tem para fazer. Sim. Quando ele entra no site das rotas turísticas, ele vai ter ali as 8 bolinhas, porque são, né, os símbolos das nossas rotas, com as opções. E aí ele vai ter o que visitar, onde comer, onde se hospedar, etc. Tipo uma rota 66 dos Estados Unidos. Isso, porque aí você tem todo um percurso. Todo um percurso. Dentro daquele percurso você tem obrigatoriamente a visita em determinados locais. Ou melhor, né? A Rota do Ouro, né? A Rota do Também, Ouro, o caminho dos imigrantes lá. Se você conseguir passar por todas as cidades, você ganha Sim, lá o carimbo. O carimbo, gente, né? Nessa parte a gente chega ainda. Mas isso a ideia é mostrar pro turista essa diversidade e ele entender que, se ele, ainda que ele veio, né? O paulistano faz muito isso. Vamos passear hoje, pra onde a gente vai? Tal lugar. Meu pai fazia isso com a gente. Enfiava a gente dentro do carro, escolhia uma rodovia e ia. Aí ele viu uma cidade, vamos parar aqui, a gente ia conhecer. Era muito comum. E o paulistano faz muito isso. Então, assim, o que a gente quer? Que o cara, quando ele chega aqui, seja lá qual for a rota que ele estiver, ele entenda que, tá bom, eu tô na rota do vinho, mas eu tenho uva, castanho, terra nova, eu posso comprar um produto, eu posso degustar, posso almoçar, posso tomar um café da manhã rural, posso fazer um colipag, posso comprar uma fruta, enfim, né? Então, posso chegar na sexta-feira à noite e ir embora só na segunda-feira. Sim. Gente, pensa, só de turismo rural são 80 atrativos. Na rota do centro histórico a gente tem 100 pontos mapeados para visita. E aí vou voltar a falar da tecla do empresário, porque, por exemplo, um dos melhores canais que ele tem é a própria pessoa que está visitando. Sim. Né? E o quanto ele estimula, de repente, a pessoa compartilhar que está ali, o quanto ele estimula uma marcação, o quanto ele deixa instagramável o ambiente dele para que as pessoas possam fazer uma boa foto, um bom vídeo. Porque isso é mídia gratuita. Sim, a gente tem incentivado muito isso, Emerson. Eu brinco muito com eles, eu falo assim, olha, você vai fazer um cantinho aqui pra pessoa tirar foto, coloca a tua marca em cima, coloca teu arroba em cima, porque a hora que a pessoa fotografar, automaticamente... E gente, eu uso isso na festa da uva. Eu uso isso na festa da uva, é uma estratégia sensacional, marca, hashtag, etc. Porque você vai fortalecendo e você vai criando interesse no outro. Olha, o cara tá lá, puxa, que legal, quero ir também. Né? Então, a gente tem mexido muito com isso. Gerar negócio em cima dos negócios, integrar produtos, tentar trabalhar os pacotes, os roteiros. Você acha que falta ambição do nosso empresário? Porque assim, eu vejo às vezes o cara que é maior, o empresário que é maior, a operação dele é tão pesada e é tão corrida que ele não dá tempo de fazer. Ele não encontra tempo de fazer. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E o pequeno, ele tá contente. Tem alguns que a gente tem. Você acha que falta um pouco de ambição e olhar de negócios? Eu acho que falta... Tem um certo... Eu acho que isso de modo geral, gente, no empresariado em geral, tem um certo comodismo em alguns, né? Porque é aquela história, se eu já tô vendendo, o público tá vindo, tá chegando aqui. Sabe quando a gente viu muito isso, Emerson? Pandemia. Começou a pandemia. A gente trabalha com turismo rural. O cara tá acostumado a vender ali na porteira. E agora? Como a gente faz? Tanto que assim,
A pandemia começou em março, em abril a gente lançou um projeto que era o Deguste em Casa. Só que para eu lançar o Deguste em Casa, vocês têm noção o trabalho que deu para enfiar na cabeça desse empresário que ele tinha que criar um sistema de venda delivery online, com logística, com entrega. Num marketplace. Exato, foi um desafio. Só que isso eu dei uma boa cutucada para o pessoal entender que não dava para ficar. Não dava só pra eu ficar sentado em berço esplêndido, né? Como se diz. A gente precisava se mexer. Deu bastante trabalho, mas no fim a gente conseguiu mais de 40 empreendimentos. Quem foi mais rápido se deu bem, né? Exato, porque aí o cara... Aí, assim, a gente viu muita inovação, então tá bom, hoje eu tenho café da manhã, não vou receber o turista, tá bom, vou entregar uma cesta de café da manhã pra esse cara. E vocês sabem que a gente, nesse período, aconteceu uma coisa muito legal com o jundiaense. A gente não podia sair, certo? Sim. O jundiaense começou a descobrir o que ele tinha aqui. Ele começou, tanto que a gente fala, nos estudos do turismo, a gente fala do staycation, né? Que é o stay, fique com vacation, férias, staycation. Eu vou usufruir daquilo que eu tenho no meu entorno. Se criou um novo segmento, digamos assim, por conta dessa necessidade de você vivenciar aquilo que está mais próximo. E aí o Jundiaí teve que descobrir Jundiaí. Né? A gente teve muita gente que começou nessa coisa de vender, entregar em casa, não sei o que, e o cara começou a ser reconhecido pelo jundiaense. Mas sabe que é muita pretensão minha querer dar dica, né? Imagina, né? Profissional desse porte. Mas sabe que eu sinto falta no meu condomínio? Eu moro aqui na região e época de férias é complicado. Né? Opa! Porque daí as crianças estão em casa, porque tal. E aí o condomínio ele tem que se mover. E ele começa, nossa, vou criar uma colônia de férias dentro do condomínio, o que a gente pode fazer? Equipe de recreação, não sei o quê. E eu não me lembro de a gente ter recebido, ou não sei se falta um pouco o condomínio se mover também, mas, o que a gente tem para fazer aqui do lado? Eu moro na região do Gordadouro. Tem muita coisa para fazer. Tem. Né? Tem parque lá, não tem? Tem o Parque do Gordadouro, é um dos nossos da rota dos parques. Não, mas vamos pensar, é próximo de quase todos os roteiros ali, né? E a gente parece que não recebe esse incentivo. A informação. Muitas vezes. Mas assim, Emerson, fazer chegar a informação, eu acho que assim, a gente tem tanta informação que às vezes fazer chegar a informação é um desafio. Eu vou pegar o exemplo de Festa da Uva para falar sobre isso. Na Festa da Uva, a gente contrata todas as mídias. Eu tenho rede social, eu tenho rádio, eu tenho TV, todas as TVs, todas as rádios, todos os jornais, eu tenho BuzzDoor, eu tenho Outdoor, eu tenho... Enfim, eu não tenho mais nada. Onde mais eu enfio Festa da Uva? Acaba a Festa da Uva, a gente recebe ligações de jundiaenses assim. Tá bom. Nossa, já foi a Festa da Uva, não fiquei sabendo. A minha vontade é responder, meu filho, você mora em Marte. Não é possível. Não é possível. Mas, como a gente tem muita informação, a informação se perde. Mas não é, sabe? Porque, aí, vou falar da minha praia, né? A gente é publicitário. O problema é que essa pessoa, ela não tem o hábito dela de turismo. Também. Ela não tem o hábito dela de viajar. Então, a mídia, hoje, qualquer mídia é personalizada pro gosto da pessoa. Então, se ela tem o hábito de carros, trabalho, não sei o que, futebol... Ela vai receber não isso, recebe, né? O algoritmo só entrega para quem está buscando. Então, isso, vocês veem como é complexo o processo. Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu não sabia da Festa da Uva. Eu não vi. Deus. É verdade. Quando aconteceu, porque a gente tá ali do lado, né? São vizinhos, né? E aí, quando eu cheguei na empresa pra abrir, então, eu falei, nossa, tá um movimento ali, é a Festa da Uva, você não sabia? Eu falei, não. Né? Então, assim, eu não sabia. Mas, eu não vi nenhuma informação na rede social. Não vi. Mas não porque não estava lá, mas de repente é aquilo que o Emerson falou. Gente, tem a questão do algoritmo, você tem a questão desse volume de informações, porque, rede social a gente entende que tem um algoritmo que te direciona e que vai me mostrar sapato e pra você vai mostrar, sei lá, qualquer outra coisa. Bolsa, pra mim, material de pesca, enfim, né? Mas, o outdoor tá na rua. Entendeu? Né? O BuzzDoor, você para, o farol tá ali, né? Então, assim, mas é muita informação. É muita informação. A gente fala, eu dou um treinamento chamado infoxicação. O excesso de informação que é top. O cérebro da gente acaba meio que... Eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado, sabia? Sobre anestesia na comunicação. Mas o cérebro da gente ele começa a deletar. Ele deleta muita coisa, então ele vai passando muita gente no automático, Sim. caminhando no automático. Total. Eu acho que pós-pandemia muita gente está no home office. Então muita gente nem está saindo de casa, muita gente está resolvendo as coisas ali. Então também o outdoor, às vezes a pessoa não vê, né? O BuzzDoor não está em condição... Mas o outdoor o cara já não vê mais, porque a gente já... Quem dirige sabe
toda vez que abre o semáforo, a pessoa já realmente vai? Aonde que ela tá olhando? No celular. No celular. Ninguém vai ficar olhando pros lados. Ai, gente, Você pode, olha, tá é um maluco, negócio- né? Mas é uma A pessoa adaptação. tá igual aquele filme Wall-E. Só falta a cadeirinha pro cara... E os gordinhos, né? Os gordinhos. Gordinho a gente já tá um pouquinho. Mas É, assim, só aí falta você isso, tocou porque a num ponto pessoa que tá mexe com a assim, gente. ó. Tá, porque a pessoa Olha tá mesmo. assim, ó. Olha, Dirigindo. Você passa do lado, a pessoa dirigindo No celular. no celular. Eu ando de moto e assim, às vezes você olha assim, a pessoa tá digitando, dirigindo, começa a comer faixa. mas sabe o que é legal? Não olha Eu mais lembro essas que coisas, quando, né? pelo menos não sei, contemporâneo, na mesma época que a gente estudou, a gente falava do efeito Zap. Né? O que era o efeito Zap? No intervalo de alguma coisa, você tinha um espaço comercial para você falar. Aí Sim. você ficava Só que daí zapeando, tinha o né? problema, que era as pessoas trocando de canal. Então assim, eu tô assistindo um programa, só que eu vou trocar de canal pra... Passou a propaganda, eu mudava. E eu não conseguia ter acesso à propaganda porque a pessoa estava trocando de canal. O problema hoje é que é muito personalizado. Sim. Então, a pessoa tá lá. Ela, de repente, eu não gosto de propaganda, eu vou pegar o YouTube Premium. Não quero um parceiro. Né? Aí tá lá no Instagram, no Facebook, o algoritmo que deixa só Que receber vai aquilo só que eu quero. isso. Né? Então, quando você vai ver, em que momento você interrompe a pessoa? Em que momento que você pode conversar com ela? Hoje, as pessoas estão se blindando. Sim. Então, é um desafio mesmo comunicar. Agora, que é fato que a gente tem que fazer, e vocês estão fazendo hiper bem, que é a forma mais holística possível de todas as mídias, vamos tentar entrar. E vocês vai colocam, na tentando, verdade, né? quando vocês têm todo esse número de empreendimentos por trás, cada um fazendo o seu. A gente Você fala expande, que né? a gente tem um processo de comunicação que acaba atingindo, enfim, Todo a gente nem mundo, né? consegue muitas vezes mensurar. Mas ainda é difícil exatamente por conta disso. Quem vai receber a nossa informação? É o cara que de repente um dia pesquisou Jundiaí, ou ele se interessa por vinho, ou ele, enfim, né, o cara, o mais natureba que quer uma fruta, e aí a gente vai falar da uva. Então, assim, é difícil você permear, por mais que você tenha até investimento. Ainda que eu compre a mídia, Mas é que, ela é que nem o Frutas Rondon ali, né? Eu sempre esqueço dele, mas sempre alguém tem lembrando. Porque sempre alguém para, tomando suco e posta. Então, pô, vamos lá. vamos tomar um suco. Então, por isso que eu falo que às vezes falta pro empresário ajudar também a prefeitura, né? Pô, é interessante para a prefeitura ter bastante gente aqui, né? Mas é interessante pro Mas empresário. é mais inteligente para ele. Emerson, turismo é negócio. É negócio da negócio, iniciativa privada. negócio. Eu falo, eu sou fomento. Só eu fomento. consigo só, divulgar, ajudar, mas o turismo é negócio. Se eu não tiver esse entendimento, não Exatamente. tem A porquê, contrapartida entendeu? do empresariado precisa estar lá, né? Porque Sim. senão não tem porquê. O que você vai Gente, comentar? é uma via de duas mãos. Uma via de duas mãos, eu né? preciso, eu fomento, eu levo o nome da cidade, a gente faz todo um trabalho institucional, a gente está em todas as feiras de turismo do Brasil, a gente leva material de Jundiaí junto com o Circuito das Frutas. Mas o quanto isso é Mas eu grande, né? preciso- Porque assim, mais pessoas visitando, mais pessoas ficando, cresce comércio. Não é só Sim. o entretenimento, cresce comércio, cresce a rede hoteleira, Sim. né? A gente tá aí o IBS, né? Com a possibilidade, é um dos maiores aqui da nossa cidade, mas cresce tudo ao entorno, né? Só que falta visão às vezes de algumas pessoas, né? Então é difícil você engajar todos, né? Acho que você sofre com isso. Sim, acho que tem um sem público, dúvida. acho que tem empresários e um público muito engajado, mas tem um tanto que a gente, acho que o nosso podcast ajuda aí a conscientizar. Falei, você é empresário que é do segmento, vamos pensar um pouco melhor, né? Emerson, as pessoas, a gente ainda tem, eu falo, uma elasticidade para crescer o turismo aqui em Jundiaí muito sim. grande. Tem. No mapeamento que a gente fez agora, em 2022, a gente recebeu 1.200.000 turistas na cidade. Nossa, É muita gente. é muita gente. Quem sabe disso? Não dá mais para o setor de turismo ficar tão secundário. Hoje a gente tem na cidade 3.500 empresas com KNAI de turismo. Isso significa 7% das empresas do município são do turismo. E a gente ainda tem potencial de crescimento, muito potencial de crescimento. A gente ainda tem muito trabalho para fazer para que esse turista permaneça aqui, porque ele tem o que fazer. Mas como é que ele vai ficar sabendo disso? Então, esse trabalho integrado entre os empresários é muito importante. Eu preciso que a hotelaria divulgue essas opções, eu preciso O que as roteiro agências, gastronômico. eu preciso da gastronomia perto de mim, Exato. porque quantas vezes eu almoçando aqui no centro da cidade tem estrangeiro, gente, ali almoçando. Você tá almoçando, você tá escutando o cara da mesa do lado, ele não é daqui. A própria indústria. Né, exatamente. Então a gente tem um fluxo muito significativo de indústria. Eu tenho alguns números, eu acho que 17% da ocupação dos hotéis, agora eu acho que é 21, não lembro se é 22 ou 21, mas era estrangeiro.
Entendeu? E aí, assim, esse cara tá aqui, esse cara quer consumir, ele quer ver o produto local, ele quer levar um souvenir, quer levar um artesanato, ele quer conhecer um pouquinho da cidade, ainda que ele tenha vindo pro negócio. Então a gente precisa se conversar. Quando a gente fala de cadeia produtiva do turismo, eu tô falando dessa coisa integrada, porque um complementa o outro. Exato, E se um falha ali no meio, você destrói o destino, né? Então a gente precisa muito dessa integração. É um fato, porque a pessoa vem interessada no mundo das crianças, mas se ela não tiver uma boa estrutura geral... viu? Assim, você pega, por exemplo, quando eu fui para Natal, né, no Nordeste ali, os caras aproveitam de cabo a rabo. Sim. Porque você vai lá, se hospeda. Dentro da hospedaria, o cara já te dá um panfleto do cara que vai passear. Isso. O cara do passeio já te conecta com o cara onde vai comer. O cara de onde você vai comer, você já passa... No artesanato. No artesanato, olha, aqui não sei o quê. Eles costuram de uma forma que quem tá passeando, você fala assim, cara, é incrível como eles aproveitam a estadia. E como você tá consumindo o tempo todo e gastando o tempo todo. É uma foto, você tá caindo no negócio lá, tem alguém tirando uma foto, hora que você aí vai embora, tá. o cara viu, quer comprar uma foto. Você, lógico que você quer uma foto. Luiz, sabe o que eu acho legal? Mas sabe qual é a diferença? É que eles se posicionam como uma cidade turística. Ai, o Emerson pegou... É o cerne isso, gente. Então, se eu me posiciono como uma cidade turística, todo mundo compra a ideia e vamos viver... Mas vocês sabem que a gente tem um aspecto também... Eu falei, né? Eu trabalhei no Ministério do Turismo. Gente, eu trabalhei de Roraima, Amapá, Rio Grande do Sul. Então, passei por esse Brasil inteiro. Falei que faltam só 6 estados. Vamos lá. Tem uma questão cultural muito forte. No Nordeste, quando você chega no Nordeste, você vai falar de turismo, é a única alternativa que eles têm. Eles não têm outra coisa. Gente, eles vão ver o quê? É um ar. Então não tem. A indústria não consegue chegar, a logística é ruim. Mas é claro, vocês já tem destinos que estão desenvolvendo, Recife, por exemplo, mas ainda é o plano A. Ainda. Então você fala pro cara, olha, você vai fazer assim, 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 você vai vender assado, você vai não sei o que, você precisa integrar, você precisa... O cara vai. Quando você vai pro Sul, o Sul ele já tem uma outra mentalidade, mas eles têm um conceito muito de associativismo. Qualquer projeto que você vai fazer, você chega, você começa a conversar com o cara e ele já fala, vamos montar uma associação, vamos montar uma cooperativa, vamos trabalhar juntos, chama todo mundo aqui. Aqui, até por conta do nosso desenvolvimento em termos de Estado, a gente tem uma coisa muito latente que é a concorrência. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. De entender que se eu não trabalhar junto aqui com o coleguinha, sabe o que vai acontecer? Esse turista que podia ficar aqui o final de semana, ele vai para outro lugar. Entendeu? Ele não vai ficar aqui. Ele vai... A gente tem N opções, gente, aqui num raio de 150 quilômetros de São Paulo. A gente tá a 60 quilômetros do maior polo emissor de turistas da América Latina. Eu preciso fazer com que esse cara lembre de Jundiaí, que ele venha para cá e que ele entenda que ele tem opções. Porque eu, turista... Eu não vou todo final de semana para o mesmo lugar, se eu não tiver coisas diferentes para fazer. Eu não vou comer todo final de semana no mesmo restaurante. Sim. Então, a gente precisa desse trabalho integrado, dessa mentalidade empreendedora integrada, em que eu não sou concorrente, eu sou parceiro. O meu concorrente, eu brinco, gente, nossos concorrentes são Roque. Não escuta aí não, pessoal do São Roque. Adoro vocês. É o cachorro francês. Não, vinho, gente, eles são super parceiros. A gente faz uma série de projetos juntos na questão do enoturismo e tal. Mas o nosso concorrente hoje é São Roque, é o polo gastronômico, é o polo gastronômico de Campinas, ali, Joaquim Egídio, Souzas, etc. Porque a gente tem uma gastronomia muito forte. Então, assim, a gente tem alguns concorrentes que são concorrentes de fato, porque eles tiram o turista daqui. Agora, aqui, Jundiaí, Circuito das Frutas, as cidades daqui da região, nós somos complementares. A gente precisa trabalhar junto. Sim. Precisa ter esse conceito. E assim, quando você chega, por exemplo, em São Roque, você vê uma galera mesmo, assim, né? Nos circuitos. Aqui não, né? Ainda não se pegou essa... Mais ou menos, já Luiz. tá. Não, eu acho que já tá. Dá uma voltinha ali no Caxambu no final de semana, depois a gente volta a conversar. A gente vai falar com a Diná, né? Do Trava Itália. A Itália de domingo ali é impossível. Luiz, né? a Diná, ela vai falar assim, ela já falou isso pra mim várias vezes. Pelo amor de Deus, precisa abrir mais um restaurante aqui no Travil. Mas já tem empreendimentos, hein? Já Trava Itália, né? Fica cheio, né? E aí... Mas aí, a gente estava falando da Barão de Tefé. Tem vários empreendimentos voltados à gastronomia. Se unir, né, e cada um começar a fomentar mais ali a região, poxa, eu tô passando, tá muito lotado aqui, vou no outro, vou conhecer esse aqui. Emerson, eu tenho um projeto que chama Circuito Gastronômico. Porque, qual é? Eu falei pra vocês, a gente precisa de mais empreendimentos na área de gastronomia em Jundiaí. Eu preciso disso. A gente não dá mais conta nos turísticos. Eu preciso trazer esse turista pro centro. A gente bolou um projetinho que chama Circuito Gastronômico. Eu tenho quase 400 restaurantes aqui. Sabe quantos aderiram? 15, eu acho.
Eu Por isso que eu falo que preciso tem um das empresário, pessoas. precisa. Então, porque eu tenho todo o potencial, por exemplo, para esse turista que não vai conseguir almoçar num restaurante como esse no final de semana, porque o cara tá lotado, por que eu não posso trazer ele aqui pro centro? Pra ele, de repente, jantar, comer um hambúrguer, almoçar na Divó, sei lá, enfim, a gente tem muita coisa muito boa aqui. Sim. Então, só que eu preciso ter integração, eu preciso mostrar um produto, porque também precisa ter diferencial, que é o que eu falei lá atrás. Eu não posso ser só mais do mesmo. Então, eu preciso realmente ter uma estrutura para receber bem esse turista, para trazer esse cara para cá. Por que não? Exato. Por que não? Mas sei lá, não parece, 59 minutos. Caramba, bom. Não que a gente goste de conversar, não que Imagina, a goste gente não gosta de falar muito. Então a gente tá chegando aí na reta final. Eu falo bem pouco também. Mas é que bom, e acho que o Bom. tema é muito gostoso e acho que fica aí uma lição para todos nós, né? Para quem mora aqui na região, para quem empreende aqui na região, a gente valorizar um pouquinho mais aí a nossa... o que é nosso, né? Valorizar o que é nosso. Ó, terra querida Jundiaí, Ó, né? terra Ó, querida. terra Pois querida. é. E a gente sempre pede pro entrevistado que ele deixe uma mensagem final quando é empreendedor. Porque empreender é bom, mas você da área de turismo, por que vir para Jundiaí? O que dá para fazer em Jundiaí? Por que é importante vir para Jundiaí para não ficar um dia só? O que é Jundiaí para quem é do turismo? Gente, a nossa cidade é incrível, né? A gente tem uma variedade de opções aqui para todos os perfis de público. A gente tem atividade para família, para criança, a gente tem atividade para o idoso, a gente tem atividade para o jovem, a gente tem atividade para quem quer curtir natureza, a gente tem atividade para quem gosta do rural, para gastronomia extremamente vasta, a gente tem vinhos de excelente qualidade, inclusive vinhos premiados. Quer dizer, a gente consegue atingir uma gama de público muito grande, com opções para quem quer ficar aqui uma semana, não preciso só. E a nossa ideia é muito essa, a gente entender essa complementariedade, o empresário também empreender no turismo, os que já estão empreendendo, trabalharem mais, porque a gente tem um potencial tremendo para ser um dos principais destinos deste país. E olha que realmente eu gosto de pensar grande. Hoje nós já somos uma referência em turismo rural. Gente, eu recebo pessoas do Brasil inteiro que vêm aqui para aprender como que a gente fez isso. Eu recebi recentemente um grupo do interior do Pará, Que legal. de empreendedores, para conhecer o nosso turismo rural, porque a gente é referência. A gente só precisa que todo mundo saiba disso, né? Essa informação ela precisa chegar mesmo, precisa empreender. Turista, venha, porque a gente tem coisas sensacionais para fazer aqui durante o dia, na noite, tem gastronomia, tem, enfim. Pra todos. opções Tem onde pra dormir, né? Tem, a No gente tem Ibis excelentes aqui, hotéis no aqui na Haddad. cidade. Aliás, olha de novo Olha essa onde a gente mesa. tá. Aqui, as delicinhas que a gente tem gente. aqui. A gente tem trabalhado muito com hotelaria é muito parceira. A gente tem tarifas muito boas, principalmente aos finais de semana, porque a ideia é realmente incentivar e que esse público venha pra cá, permaneça aqui, conheça a nossa cidade. A gente Que tem em um muito a dia não dá, oferecer. né? Não dá, gente. dia- Mas não dá nem pra Gente, começar. Dia não dá. A gente ficou uma hora só falando. Imagina se fosse visitando. Nossa Senhora. Então, Marcela, agradeço novamente o seu tempo. Foi um papo bem rico. Agradeço o Muito Luiz aí, legal. mais um episódio. E assim a gente fecha e encerra mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória e os perrengues, mas que fizeram uma ideia ir pro papel e depois se tornar uma prática. Até o próximo episódio. Valeu.